Você já parou para pensar que a escolha do próximo Papa pode estar sendo manipulada bem longe dos altares? E se eu te dissesse que o presidente da França, Emmanuel Macron, está atuando nos bastidores do conclave para impedir que um cardeal fiel à tradição da Igreja assuma o trono de Pedro? Hoje nós vamos revelar uma denúncia gravíssima feita pelo cardeal Peter Herdeux. Uma denúncia que escancara o quanto interesses políticos e progressistas querem moldar o futuro da Igreja Católica para longe da sua verdadeira missão. Qual é o papel do Espírito Santo nas eleições papais? Até que ponto forças humanas conseguem interferir em um evento tão sagrado? E o que isso significa para a sobrevivência da verdadeira fé católica no mundo moderno? Prepare-se! Este vídeo não é apenas uma notícia, é um alerta espiritual. Se você é católico e ama a Igreja, fique comigo até o final, porque hoje vamos entender como o futuro da fé está sendo disputado nas sombras. Que Deus nos ilumine neste caminho de verdade. Vamos começar. O que parecia até pouco tempo teoria da conspiração, agora se confirma diante dos nossos olhos. Em uma revelação recente, o cardeal Peter Herdeux, arcebispo de Esztergom, Budapeste, primaz da Hungria, expôs um movimento de bastidores, liderado diretamente pelo presidente francês, Emmanuel Macron. Segundo o cardeal, Macron teria entrado em contato com cardeais franceses que possuem direito a voto no próximo conclave. O objetivo? Articular para bloquear qualquer possibilidade de eleição do cardeal Robert Sarah, figura conhecida pela sua firmeza na defesa da tradição da Igreja. Fontes do jornal Tribunician confirmam essa operação, descrevendo-a como uma tentativa explícita de influência secular sobre o mais sagrado dos processos católicos, a escolha do sucessor de São Pedro. Macron, um político que defende abertamente pautas progressistas, estaria extremamente incomodado com a possibilidade de um Papa que represente um retorno à fidelidade doutrinal, especialmente em temas como liturgia, moralidade e a relação da Igreja com o mundo moderno. O cardeal Robert Sarah, conhecido por sua humildade, sua profunda espiritualidade e seu zelo pela reta doutrina, encarna exatamente aquilo que as elites progressistas tanto temem. Um Papa que não se dobra às ideologias do tempo. Um Papa que rejeita a secularização da fé católica. Um Papa que restauraria a dignidade da liturgia e da vida cristã autêntica. Ao agir dessa maneira, Macron expõe a profunda crise que atravessa a Igreja. Uma crise não apenas de fé, mas também de resistência contra as forças do mundo que tentam deformá-la. E se confirmada essa intervenção, estaríamos diante de uma grave violação da liberdade da Igreja, algo que nos remete a práticas vergonhosas do passado, quando reis e imperadores tentavam manipular a eleição dos papas segundo seus próprios interesses políticos. O que torna essa denúncia ainda mais alarmante não é apenas a figura de Robert Sarah, mas o fato de que um presidente secular, chefe de um Estado laico, esteja tentando moldar o futuro da Igreja Católica para satisfazer interesses políticos. A ação de Emmanuel Macron não é apenas uma afronta a um cardeal conservador, é uma tentativa direta de romper a liberdade e a autonomia da Igreja na escolha do seu sucessor de Pedro. Historicamente, a Igreja sempre sofreu pressões externas durante os conclaves. Reis, imperadores e governos tentaram ao longo dos séculos influenciar a eleição do Papa. Mas depois de duras lições, especialmente no século XX, a Igreja buscou blindar esse processo de qualquer ingerência secular. A tentativa de Macron, no entanto, expõe que essa batalha ainda está longe de ser vencida. Segundo o cardeal Herdeux, Macron teria se reunido ou se comunicado com vários cardeais franceses, todos eleitores no próximo conclave, com o claro objetivo de articular uma
frente de resistência contra o cardeal Sara e, por extensão, contra qualquer cardeal que represente uma volta à firmeza doutrinal. A pergunta que não quer calar é: por que um líder político como Macron se preocuparia tanto com quem será o próximo Papa? A resposta é clara: porque o Papa não é apenas um líder espiritual. Ele é também uma força de influência cultural e moral sobre bilhões de pessoas no mundo. Um Papa fiel à tradição seria um obstáculo para a agenda progressista que tenta remodelar não só a sociedade civil, mas também a própria estrutura espiritual do Ocidente. Ao tentar bloquear a eleição de Sara, Macron não está apenas fazendo política externa. Ele está tentando garantir que a Igreja Católica continue se adaptando às demandas do mundo moderno, especialmente nas questões de moralidade, imigração, liturgia e relações com o islamismo. O problema é que, ao fazer isso, ele ameaça destruir aquilo que a Igreja tem de mais precioso: sua fidelidade a Cristo, acima de todas as pressões humanas. Essa denúncia abre uma ferida profunda. O conclave, que deveria ser um espaço de oração, discernimento e liberdade espiritual, pode estar sendo contaminado por interesses mundanos. E o mais preocupante é que essa não seria a primeira vez que isso acontece na história da Igreja. A tentativa de Emmanuel Macron de influenciar o próximo conclave pode parecer inédita para muitos fiéis, mas, na verdade, há um precedente histórico que nos ensina o quão perigosa essa intervenção pode ser. Voltemos ao ano de 1903. Naquela época, a Igreja ainda aceitava tacitamente que certos monarcas católicos tivessem o chamado jus exclusivae, o direito de vetar um candidato ao papado. Durante o conclave que sucedeu à morte do Papa Leão XIII, o cardeal favorito era Mariano Rampolla, secretário de Estado do Vaticano e representante de uma linha mais liberal e conciliadora com os governos revolucionários da Europa. Foi então que o imperador Francisco José I da Áustria-Hungria, através do cardeal Jan Pusina de Przemysl, exerceu seu direito de veto. Ele declarou que o governo austríaco se opunha à eleição de Rampolla, temendo que ele enfraquecesse a resistência da Igreja contra as tendências anticristãs do continente. O veto causou enorme tumulto no conclave. Muitos cardeais protestaram, considerando aquela interferência inaceitável, mas o dano estava feito. A candidatura de Rampolla foi definitivamente enfraquecida. No lugar de Rampolla, acabou eleito o patriarca de Veneza, Giuseppe Sarto, que tomou o nome de São Pio X, um dos papas mais santos e combativos da história da Igreja. E o que fez São Pio X diante dessa humilhação sofrida pela Igreja? Logo no início de seu pontificado, aboliu formalmente o direito de veto dos monarcas católicos sobre a eleição papal, encerrando séculos de ingerência política aberta nos conclaves. Essa história deveria ter sido uma lição definitiva. A Igreja pertence a Cristo e não aos poderes deste mundo. Mas agora, mais de um século depois, vemos que os fantasmas daquela batalha ainda nos assombram. Só que desta vez, a situação é ainda mais grave. Em 1903, quem interferiu foi um imperador católico preocupado em proteger a fé. Hoje, a tentativa de intervenção vem de um chefe de Estado secular, que promove ideias contrárias à doutrina cristã e que deseja justamente impedir o renascimento da verdadeira fé no seio da Igreja. Se outrora o veto buscava evitar a diluição da fé, hoje ele visa promover o relativismo, a secularização e a adaptação da Igreja ao espírito do mundo. Essa comparação histórica nos faz perceber o tamanho da ameaça que enfrentamos. O que está em jogo não é apenas uma eleição, é a fidelidade da Igreja à sua missão divina.
E para entender ainda melhor a profundidade dessa crise, precisamos agora olhar para quem são os cardeais franceses envolvidos nessa articulação e quais interesses estão realmente em jogo. Segundo as informações trazidas à tona pelo cardeal Peter Herdeux, Emmanuel Macron teria se aproximado diretamente de vários cardeais franceses com direito a voto no próximo conclave. Esses são os 6 cardeais eleitores da França. Cardeal Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marsella. Cardeal François Xavier Bustilho, bispo de Ajaccio. Cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica. Cardeal Christophe Pierre, núncio apostólico nos Estados Unidos. Cardeal Philippe Barbarin, arcebispo emérito de Lyon. Cardeal Jean-Pierre Ricard, arcebispo emérito de Bordeaux. É importante observar que, embora todos sejam eleitores válidos, o nome do cardeal Jean-Pierre Ricard é frequentemente omitido em reportagens, devido a seu envolvimento em um caso de abuso revelado em 2022. Fato que, embora não o desqualifique juridicamente, o torna para muitos moralmente inadequado para influenciar a escolha de um novo Papa. Mas qual é a linha que esses cardeais representam? De modo geral, todos eles têm uma tendência mais progressista, alinhada às reformas promovidas durante o pontificado do Papa Francisco. Esses cardeais são vistos como favoráveis a manter ou ampliar as reformas pastorais e litúrgicas recentes. Aumentar a abertura da Igreja a movimentos sociais modernos, muitas vezes relativizando aspectos tradicionais da moral cristã. Tematizar de forma mais branda questões espinhosas como imigração, islamismo e novas formas de família. Adoçar o discurso doutrinal, privilegiando o diálogo com culturas seculares. O que Macron e parte das elites políticas francesas teme, portanto, é que um Papa como Robert Sarah rompa com esse movimento de adaptação e reafirme com força a identidade católica em um mundo cada vez mais descristianizado. A preocupação com a eleição de Sarah não é apenas teológica, ela é política. Um Papa que exija a fidelidade doutrinal, que defenda sem concessões a moral católica tradicional e que confronte os erros do mundo moderno, seria para eles um obstáculo imenso na construção de uma nova ordem mundial onde a fé é relegada ao plano privado, irrelevante e submisso. E é por isso que toda essa operação de bastidores foi desencadeada. Para garantir que o próximo Papa continue o processo de secularização interna da Igreja, neutralizando qualquer tentativa de restaurar a sua identidade verdadeira. Mas será que essa estratégia funcionará? Ou a Igreja resistirá mais uma vez, como resistiu no passado? Antes de responder, precisamos compreender melhor a verdadeira natureza dessa crise. Trata-se apenas de uma disputa de poder, ou de algo muito mais profundo? Uma batalha espiritual? É sobre isso que vamos refletir a seguir. Diante de tudo que foi exposto, é impossível não perceber. O que está em jogo no próximo conclave não é apenas o futuro administrativo da Igreja, mas o próprio rumo espiritual da cristandade. As tentativas de Emmanuel Macron e de forças progressistas de influenciar a eleição papal não são simplesmente movimentos políticos oportunistas. Elas fazem parte de um embate muito maior, uma luta silenciosa e feroz pelo coração da Igreja. Esta crise, na verdade, é um reflexo terreno de uma guerra invisível, da batalha constante entre a verdade revelada por Deus e as tentações de um mundo que rejeita a cruz. Em todas as épocas, a Igreja enfrentou 2 grandes perigos. De fora, a perseguição aberta. De dentro, a corrupção da fé, o desejo de agradar ao mundo. Hoje, a maior ameaça vem de dentro. Uma pressão imensa para que a Igreja se adapte às ideologias modernas, suavize seus ensinamentos, relativize sua doutrina e se torne mais uma voz entre muitas, em vez de ser a luz do mundo. O cardeal Robert Sarah,
simboliza exatamente a resistência a essa capitulação. Ele insiste na centralidade de Cristo. Ele defende a liturgia como expressão da fé verdadeira. Ele rejeita a ideia de uma igreja moldada pelas modas culturais passageiras. É justamente por isso que querem silenciá-lo. A verdadeira pergunta não é apenas quem será o próximo Papa. A pergunta mais profunda é: a igreja continuará sendo o que Cristo a chamou para ser? Ou se tornará uma caricatura diluída, incapaz de conduzir as almas à salvação? Essa batalha ultrapassa as fronteiras da política e da diplomacia e se instala no plano espiritual, onde a fidelidade a Deus exige coragem, sacrifício e renúncia às seduções do mundo. E você, como fiel católico, precisa estar atento, porque esta luta também é sua. Cada oração, cada sacrifício, cada ato de fidelidade à fé verdadeira é uma pequena vitória nesse grande combate invisível. Mas será que, diante de tanta manipulação e de tantos interesses humanos, podemos confiar que o Espírito Santo ainda guia a Igreja no momento do conclave? Essa é uma dúvida legítima. E foi sobre isso que o próprio cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, refletiu anos antes de ser eleito. Vamos ouvir agora o que ele tinha a dizer sobre o papel real do Espírito Santo na eleição do Papa. Diante de toda essa tensão, muitos católicos sinceros se perguntam: mas não é o Espírito Santo quem escolhe o Papa? Se é assim, por que se preocupar com articulações políticas, lobbies progressistas ou tentativas de veto? Essa é uma pergunta justa, mas também exige uma resposta mais profunda e menos ingênua. Em 1997, o então cardeal Joseph Ratzinger, que anos depois se tornaria o Papa Bento XVI, concedeu uma entrevista à televisão bávara. Nela, foi perguntado diretamente se o Espírito Santo era o responsável por escolher o Papa. A resposta de Ratzinger surpreendeu muitos na época e continua atualíssima hoje. Ele disse: eu não diria isso no sentido de que é o Espírito Santo quem o escolhe. Eu diria que o Espírito Santo não assume exatamente o controle da questão, mas, sendo o bom educador que é, nos deixa muita liberdade, sem nos abandonar totalmente. Portanto, o papel do Espírito deve ser entendido em um sentido muito mais elástico. E foi ainda mais claro: não que o Espírito dite o nome do candidato em que se deve votar. Provavelmente a única segurança que ele oferece é que a situação não pode desandar totalmente. Há muitos exemplos de papas que o Espírito Santo evidentemente não teria escolhido. Essas palavras são fortes e, vindo de quem vieram, de um cardeal santo, profundo conhecedor da doutrina e futuro papa, nos obrigam a refletir com seriedade. O Espírito Santo assiste à Igreja, ele a guia, mas ele não substitui a liberdade humana, nem a santifica automaticamente. Deus respeita a liberdade dos homens, inclusive dos cardeais. E se eles agem movidos por ideologias, por politicagens ou por medo do mundo, podem sim escolher mal. O Espírito Santo, como bom pai, pode corrigir o rumo da história, mas não impede o livre-arbítrio. É por isso que devemos rezar, jejuar, vigiar. O conclave não é uma cerimônia mágica onde tudo dá certo por decreto divino. É um evento profundamente humano e por isso mesmo cheio de riscos e de responsabilidades. Agora que compreendemos a gravidade da situação, podemos enxergar o que realmente está em jogo. O próximo conclave não será apenas uma eleição, será um divisor de águas. De um lado está a visão de uma igreja que permanece fiel ao seu Senhor. Uma igreja que, como ensina São Paulo, não se conforma com este mundo, mas se renova pela fidelidade à verdade revelada. Uma igreja que não tem medo de ser sinal de contradição, mesmo quando isso significa rejeição, perseguição e sofrimento. De outro lado, há a tentação da adaptação.
A tentação de uma igreja que deseja ser amada pelo mundo, aplaudida pelas elites, aceita nos palcos da política moderna, mesmo ao custo de silenciar a verdade, relativizar o evangelho e sacrificar a sua identidade. A eleição do próximo. O Papa poderá determinar qual dessas visões prevalecerá nas próximas décadas. E é por isso que as pressões externas são tão violentas. Não se trata apenas de escolher um nome, trata-se de decidir se a igreja continuará sendo a luz que ilumina as trevas, ou se cedendo ao espírito do tempo, apagará sua chama e se tornará irrelevante. O cardeal Sarah representa a resistência. Não porque seja perfeito, não porque seja um salvador humano, mas porque sua vida, suas palavras e sua fidelidade apontam para aquilo que a igreja sempre foi chamada a ser: uma fortaleza de fé, esperança e caridade, e não uma sombra do mundo moderno. Os interesses que se movem contra ele são os mesmos que há séculos tentam destruir a igreja por dentro, pela corrupção da liturgia, pelo esvaziamento da doutrina, pela submissão ao poder político, pela relativização do pecado e da salvação. E cada fiel, cada um de nós, tem um papel nesse momento decisivo. Com nossas orações, com nosso testemunho, com nossa fidelidade silenciosa e perseverante. Não basta torcer, é preciso lutar espiritualmente, porque a igreja não é nossa, ela é de Cristo. E ele nos disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas para que essa promessa se cumpra, é necessário que hajam soldados fiéis no campo de batalha. Estamos diante de um conclave que pode marcar uma virada para a santidade ou para a apostasia. E a nossa resposta agora fará toda a diferença. Diante de tudo que foi exposto, a pergunta que resta é inevitável. O que nós, simples fiéis, podemos fazer diante de forças tão grandes e tão poderosas? A resposta é simples, mas profunda. Podemos e devemos lutar no campo espiritual. Não nos iludamos. A eleição de um Papa não depende apenas dos cardeais reunidos sob a abóbada da Capela Sistina. Depende também das lágrimas, das orações, dos sacrifícios ocultos dos fiéis espalhados por todo o mundo. O Espírito Santo respeita a liberdade humana, mas atua com poder onde encontra corações abertos, almas dispostas, oferendas silenciosas, de amor e fidelidade. E por isso cada um de nós é chamado a agir, rezando o rosário diariamente, especialmente pedindo por um Papa fiel a Cristo e à tradição, fazendo jejum e penitência, oferecendo sacrifícios pelos cardeais eleitores, para que resistam às tentações políticas e escutem a voz de Deus, divulgando a verdade, instruindo aqueles que ainda acreditam que tudo no conclave é guiado automaticamente pelo Espírito Santo, sem a necessidade de vigilância e oração, participando ativamente da vida sacramental, fortalecendo a nossa união com Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. Não é tempo de indiferença, não é tempo de desânimo, é tempo de combate espiritual. As forças do mundo estão se movendo para tentar moldar a Igreja à sua imagem. Mas a força da oração dos pequenos, dos pobres em espírito, dos fiéis ocultos, é infinitamente maior do que todas as articulações humanas. A história da Igreja sempre foi escrita assim, pelas decisões dos grandes e pela fidelidade dos pequenos. Agora é a nossa vez. Que o Senhor nos encontre vigilantes. Que Nossa Senhora, a Virgem fiel, proteja o próximo conclave com seu manto imaculado. E que, ao final de tudo, possamos dizer com confiança: nós lutamos, nós rezamos, nós fomos fiéis, porque o futuro da Igreja não está nas mãos dos políticos, está nas mãos daqueles que, mesmo anônimos, oferecem suas vidas em amor a Cristo. Diante de tudo que vimos hoje, é fácil sentir medo. É fácil olhar para as manobras políticas, para as pressões internas e externas e se perguntar:
Será que a igreja resistirá? Mas lembre-se, a igreja não é obra humana. Ela foi fundada por Cristo e ele prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Isso não significa que não haveremos de passar por tempestades. Isso não significa que os erros humanos, a tibieza, a traição e as pressões do mundo não tentarão e até conseguirão por um tempo obscurecer sua luz. Mas significa que, apesar de tudo isso, Cristo é o Senhor da história. Ele permite as provações, mas nunca abandona sua esposa. Mesmo quando maus papas foram eleitos, mesmo quando heresias devastaram regiões inteiras, mesmo quando o clero se corrompeu, a fé verdadeira nunca morreu, porque ela vive em cada alma, fiel que se mantém unida à verdade. Hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar que nossa esperança não está em homens, não está em cardeais, não está em políticos. Nossa esperança está em Deus. Sim, devemos rezar para que o próximo Papa seja um pastor segundo o coração de Cristo. Sim, devemos clamar para que o Espírito Santo inspire os cardeais a escolherem um homem fiel à tradição e à missão da Igreja. Mas, acima de tudo, devemos ter fé. Se vier um Papa Santo, louvaremos a Deus. Se vier um Papa fraco ou errado, sofreremos, mas permaneceremos fiéis, porque nossa fidelidade não depende das circunstâncias, mas do amor a Cristo crucificado. Este é o momento de sermos fortes. Este é o momento de sermos católicos de verdade. Este é o momento de confiarmos cegamente na providência divina. Por isso, eu te convido, não caia no desânimo, não desista da oração, não abandone a igreja. Pelo contrário, ame-a ainda mais, defenda-a ainda mais, santifique-se ainda mais, porque no final o coração imaculado de Maria triunfará. E a igreja, purificada pelas lágrimas e pelos sacrifícios dos fiéis, brilhará novamente como a esposa sem ruga e sem mancha que Cristo conquistou com seu sangue. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos guarde e que São José, patrono da Igreja Universal, interceda por nós neste tempo decisivo. Salve Maria Imaculada!